Hoje em dia, no mundo dos negócios, tem um paradoxo que, olha, paralisa muita empresa. Tem dado para todo lado, mas o crescimento, esse continua sendo uma aposta, uma coisa bem certa. Mas e se desse para transformar essa incerteza toda em ciência? Hein? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, dando uma olhada na abordagem da Elite Growth Solutions para arquitetar um crescimento que seja previsível. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente nunca teve tanto dado na mão. É dashboard piscando, relatório que não acaba mais, e mesmo assim, para muitas equipes, o crescimento parece, sei lá, um jogo de sorte. A pergunta é: por que, com tanta informação, as decisões ainda parecem um tiro no escuro? Não faz sentido, né? É essa desconexão que a gente vai tentar entender agora. É uma imagem que chega a ser irônica se a gente parar para pensar. As empresas estão literalmente navegando num oceano de dados, mas morrendo de sede por resultados de verdade, resultados concretos. Essa enxurrada de informação, em vez de trazer clareza, muitas vezes só trouxe mais ruído, mais confusão. Então, fica bem claro, né? O problema não é a falta de dados. O problema é a falta de uma estrutura para transformar esses dados todos em ação de verdade. Ok, então, para achar a solução, primeiro a gente precisa entender o que não está funcionando. E a Elite Growth Solutions, ela começa com uma declaração bem ousada, sabe? Rompendo totalmente com o modelo tradicional. Eles chegam e falam: olha, não somos uma agência. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos entender melhor essa ideia. Olha só, aqui a diferença fica bem clara. De um lado, tem um modelo das agências tradicionais, que vive basicamente de táticas isoladas. É aquela coisa, né? A campanha de hoje, o post de amanhã, um ciclo que só reage, que gera o que a gente pode chamar de caos tático. Aí, do outro lado, a proposta é outra, completamente diferente. É uma arquitetura focada em estratégia. O objetivo aqui não é só a aproximação, é construir um ritmo estratégico, algo que gere um crescimento que a gente possa prever. E é por isso que essa frase tem tanto impacto. Essa ideia de não somos uma agência deixa de ser só um slogan para virar uma filosofia de trabalho. A grande diferença é esta aqui. Em vez de só executar uma lista de tarefas, a proposta é construir um sistema de crescimento. Pensa no motor, sabe? Que funciona de um jeito integrado, inteligente. Ok, beleza. Se não é uma agência, então o que é? A resposta está nessa palavra aí: arquitetura. Vamos mergulhar agora no que realmente significa projetar, construir um sistema pensado para o crescimento. Essa tal de arquitetura de crescimento, na essência, é um sistema que junta três forças muito poderosas. A primeira é a inteligência artificial, que consegue analisar um volume de dados que, para nós humanos, seria impossível. A segunda é a estratégia, que pega essa análise toda e dá um propósito, uma direção. E por último, mas não menos importante, a criatividade humana, que é aquele toque final, o que gera inovação de verdade. É a combinação desses três elementos que faz a mágica acontecer, transformar um monte de dados em crescimento previsível. Tá, mas e na prática? Como é que essa arquitetura funciona? O processo todo é dividido em três fases, bem dinâmicas. Primeiro, a fase de mapear. Aqui, a inteligência artificial fica identificando oportunidades em tempo real, achando aquelas brechas no mercado. Depois vem a fase de ativar. Com base no que foi mapeado, são executadas ações super precisas, bem direcionadas. E por fim, a fase de escalar. Quando uma ação dá certo, quando ela prova que funciona, o sistema vai lá e amplifica isso de forma exponencial para maximizar o retorno. E o mais legal é que essa mentalidade não fica só no marketing, não. Ela vai por toda a jornada do cliente. Desde a primeira prospecção até lá na frente, na retenção. Em cada ponto de contato, a pergunta é sempre a mesma: isso aqui está gerando performance? Tudo é guiado por dados, pelo comportamento do cliente e, claro, pela performance. São eles que mandam em cada decisão. Beleza, já entendemos como funciona o método. Mas qual é a transformação de verdade que isso causa num negócio? É justamente essa passagem, sair do caos e entrar num ritmo constante, produtivo. Essa frase resume a essência da coisa. Sair do caos tático, sabe aquela sensação de estar sempre apagando incêndio? Correndo para bater meta de curto prazo, mas sem uma direção clara? É sair disso para entrar no ritmo estratégico. Um lugar onde cada ação é pensada, é conectada com um objetivo maior e o crescimento acontece de um jeito sustentável, planejado. Mas o que é esse tal de ritmo estratégico na prática, afinal? Basicamente, é a junção de três princípios bem simples. Primeiro, toda ação tem que ter um porquê, um propósito claro. Segundo, toda decisão é baseada em dados e não em achismo. E terceiro,
todo resultado tem que ser medido para a gente poder otimizar sem parar. É quase como aplicar um método científico no crescimento do negócio. E tudo isso leva a gente para uma perspectiva ainda maior. Não é só sobre bater a meta do próximo trimestre, sabe? É sobre construir um legado. É sobre posicionar a empresa para ter um futuro sustentável. E aqui tem uma visão que é, olha, fundamental para o futuro. O sucesso não vai ser de quem domina só a tecnologia e nem de quem se apoia só no lado humano. O sucesso vai ser das marcas que conseguirem juntar o melhor dos dois mundos, a eficiência da máquina de um lado com a empatia, a criatividade e a intuição humana do outro. É nesse equilíbrio perfeito que se constrói um legado que dura. No fim das contas, tudo se resume a esses 3 pilares. O crescimento tem que ser inteligente, sempre guiado por dados e por IA. Essa inteligência é o que leva a um crescimento previsível, que tira a sorte da jogada. E só um sistema que é previsível pode ser de fato exponencial, fazendo o sucesso escalar de um jeito sistemático. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão: e se o crescimento de um negócio deixasse de ser uma questão de sorte e virasse ciência? Pensa nisso. Uma disciplina com método, com estrutura e, o mais importante, com previsibilidade. Essa é a ideia que tem o poder de mudar o futuro dos negócios.